Tinha dia que meus filhos me pediam comida, não tinha. Literalmente. Eles dormiam, eu mandava eles dormir pra passar a fome. E eu só tinha um sonho. Mas as pessoas até riam de mim, porque, tipo assim, a pessoa não tem nem o que comer, como é que vai parar nos Estados Unidos? Bora conhecer a história da Rose? Já estamos na live. A Rose falou assim: Júnior, eu tenho uma história muito interessante pra eu te contar. Você vai ficar de boca aberta. E a turma também. Falou, então vamos escutar. Rose! Ei! Tá joia? Joia! Você tá falando de onde? Da Flórida, Destin. E quanto tempo aqui já? Em outubro faz 4 anos. E você é de? Eu sou de Minas Gerais e Patinga. Se apresentou mais ou menos, mas pode se apresentar aí pro povo, vai. Meu nome é Rose, Rosilaine, todo mundo me chama de Rose. Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. Tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Os meninos são os gêmeos. Estou aqui desde outubro de 2021, Okay. Mas saí do Brasil em setembro, mais ou menos. Você veio pelo México? Sim, vim pelo México. Quanto vocês pagaram? Olha, Júnior, então, ficou tudo $25 mil. Porém, $5 mil é a história, né, que eu preciso contar para chegar nela. E depois do México para cá, eu precisei pagar mais 20 mil. Que ainda eu paguei. Então essa história do pagamento de coiote tem a ver com a sua história aqui também? Sim, porque é uma história de superação também, né? Porque o rapaz que me trouxe do Brasil até no México, ele tinha recebido já $5 mil e abandonou eu e os meus filhos no México. Você foi abandonado no México? Sim, com 4 crianças. Você estava lá no Brasil, você falou assim, vou pegar minhas 4 crianças e vou atravessar a fronteira do México, foi isso? Não, eu trabalhava, eu tinha um trabalho na loja. Quem é dessas região de Valadares vai conhecer a Bebê e Companhia. A Imperatriz, a antiga Imperatriz. Trabalhava nessa loja e eu sempre sonhei, né? Porque eu via as pessoas dando uma vida melhor para os filhos aqui. E eu crio meus filhos sozinha, né? O pai da minha mais nova, ele faleceu de câncer. Então, assim, era a pessoa que eu tinha mais próximo que me ajudava. Aí eu trabalhava e tinha um sonho de dar uma vida melhor para os meus filhos. Aí um dia, a loja já tinha uns quase 4 anos de loja, eles me mandaram embora. E eu fiquei passando por necessidade. Tipo assim, tinha dia que meus filhos me pediam comida, não tinha. Literalmente. Eles dormiam, eu mandava eles dormir pra passar a fome. E eu só tinha um sonho. Eu falava assim, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou conseguir chegar lá. Mas as pessoas até riam de mim, porque, tipo assim, a pessoa não tem nem o que comer, como é que vai parar nos Estados Unidos? E teve um dia que uma pessoa me ligou e perguntou se podia me dar uma cesta básica. E a pessoa nem sabia que eu tava passando por necessidade. Aí eu fui e eu aceitei a cesta básica. E a menina que foi levar a cesta nunca tinha me visto e ela simplesmente diz ela que gostou de estar perto de mim, diz ela que a minha casa tinha alegria, meus filhos sempre foram muito educados, eles são umas crianças assim normal, mas muito educados, muito tranquilo. Então ela gostou do ambiente da minha casa e pegou uma amizade comigo. Aí um dia eu compartilhei com ela. Eu falei com ela assim, nossa, eu tenho tanto sonho de ir embora dar uma vida boa pros meus filhos. Aí ela começou a me contar de uma prima que morava aqui e que essa prima vivia bem aqui, ela via a situação assim, né, que a prima vivia com os filhos. Ela me conectou com essa prima dela, e essa prima dela, que é a Viviane, mora em Connecticut, a Viviane começou a me ajudar em oração. Eu sou evangélica e eu sempre tive muita fé. Tipo assim, nada, não é sobre religião aqui, né? É sobre assim, eu tenho muita fé. E eu sempre tive muita fé. E essa menina, a Viviane, ela falou assim, vamos orar, vamos. Aí um belo dia, ela se ofereceu para pagar os meus passaportes. E eu não tinha dinheiro nem para fazer passaporte. Ela foi, pagou os passaportes e aí dei um tempo, a gente orando, ela foi e falou assim, olha, eu não sei o porquê, mas eu vou te arrumar o dinheiro da entrada, porque eu já estava com o passaporte, mas não conseguia ninguém para me trazer sem entrada. Uhum. Ninguém. Aí
A Vivi foi, ela tinha uma moça que trabalhava com ela, que entrou em contato com o cara que trouxe ela, essa menina que trabalhava com ela, e falou, né? Não, eu tenho um rapaz que traz e ele aceita $5.000 de entrada. Beleza. Ele fez por 20 mil, tudo, e pediu 5 mil de entrada. Aí, beleza, essa menina foi e ele mandou esse dinheiro pro cara. Ela também não conhecia ele. Mandou só 5 mil, né? $5.000. Ele foi indicado, então ela também não conhecia ele. Nossa. Assim que ela mandou, eu lembro que foi numa segunda-feira, pra passagem pra quarta-feira. Então, tipo assim, eu fiquei em êxtase, né? Empolgada e assustada, empolgada, com 4 crianças pequenas. De repente, eu não tinha comida e eu já estava com a passagem comprada para os Estados Unidos, né? Caso pro México, e depois, mas aí eu tinha certeza, né? Aí eu saí na quarta-feira de Ipatinga, fui para São Paulo, dormi uma noite em São Paulo, no dia seguinte eu fui para o México, embarquei com as 4 crianças. A minha mais velha estava com 13, os gêmeos com 12 e a pequenininha com 5. Chegamos no México, passei pela ainda tinha, né, o visto para o México, né? Peguei o visto de 180 dias e ali, nessa hora, já começou já o desespero. Por quê? Assim que eu saí do aeroporto do México para mim ir pro hotel, quando eu chego no hotel, tava muita bagunça, uma muvuca, tinha umas 30 famílias sendo despejadas do hotel. Aí eu cheguei procurando a pessoa que me esperar lá no hotel para mim hospedar. Aí a moça virou para mim e falou assim: bem-vinda, pode ficar aqui ó, junto conosco, porque nós somos todo mundo dele. Aí eu falei assim: pelo amor de Deus, eu tô cansada, eu viajei, tô com criança, não, eu preciso de um quarto. Aí ela falou assim: todos nós precisamos, esse povo que tá aqui, tudo é dele. Brasileiros? Brasileiros. Tinha família lá que já tinha 5 meses que estava lá. Nossa. Eu fiquei quase 2 meses. Nossa. E nisso, Júnior, eu tinha feito uma cirurgia. Eu viajei com 23 dias de cirurgia do coração. Aí, quando eu comecei a ligar para ele e falei: olha, foi isso que você falou que eu iria encontrar aqui. Porque tem muita gente que acha que o coiote é só aquele que tá no Brasil, né? Não é uma equipe grande. E aí eu comecei a chorar e falei com ele: olha, eu tô de cirurgia, eu não posso ficar aqui no chão. Aí, com muito custo, ele pagou um quarto para me, liberou um quarto e eu fui. E o povo naquela muvuca. Só que eu não vou ficar dando muito detalhe pra gente. Quando foi no dia seguinte, ele tinha pagado uma diária só. Aí no dia seguinte, o hotel já bateu no meu quarto para remover a gente. Nossa. Eu fiquei quase 60 dias assim. Eu entrava pro quarto, tinha que sair do quarto. Eu entrava pro quarto, tinha que sair do quarto e passando necessidade, fome mesmo. E ele prometeu tudo isso, né? A sua cirurgia era de quê? Do coração. Nossa, você operou do coração e foi atravessar a fronteira do México. Eu tinha 23 dias. E aí, quando eu vi que não ia ter solução, eu já tinha sido quase sequestrada no México, porque eu não estava em Cancún não, tá, gente? Eu estava na cidade do México, o lugar mais feio do México. É o distrito, né? Sim, você sai, eu fui corrida por bandido, eu fui no supermercado, eu tive que voltar correndo e o cara correndo atrás de mim. E sim, eu passei muito sufoco lá. E fora que o hotel precisou de chamar uma ambulância, que eu acabei passando mal. Aí o cara da ambulância, os paramédicos, queria propina. Nossa. E seguraram meu passaporte. Foram assim. E eu só chorava e eu falava assim: eu não vou desistir. Eu vou chegar lá. Eu não vou desistir. Aí, quando já tinha mais de um mês que eu resolvi entrar em contato com um rapaz que eu tinha feito contato com ele antes. Porém, ele precisava de mais. Ele queria um valor maior de entrada e eu não tinha. Aí eu
entrei em contato com ele e falei com ele, poxa, eu tô aqui no México. Não, primeiro, na hora que ele viu a minha ligação, ele falou assim, e aí, já tá trabalhando? Eu falei assim, não, eu tô no México, eu fui abandonada no México. Ele falou assim, não acredito. Eu falei assim, meus filhos estão passando por necessidade. Eu tô ligando, pedindo por misericórdia. Esse cara tava no México também. Não, ele tava no Brasil. Hum. Aí ele foi e falou assim: não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque você tá com criança. E ele, assim, foi uma pessoa que ali foi. Falei assim, meu Deus, foi Deus que enviou, porque naquela mesma hora ele não conseguiu passagem para mim já ir para atravessar, mas ele conseguiu já manter o hotel e comida. Aí quando os outros descobriu que eu não estava mais com eles, aí eles começaram a me ameaçar. Aí começou a me enviar mensagem, começou a me ligar, me ameaçando. Só que eu falei com eles, eu falei assim, olha, da mesma forma que vocês sabem, eu também sei. Então, assim, se eu fosse vocês, me deixavam em paz e tal. Mas eles não pararam. Daí eu ainda fiquei mais 7 dias depois que esse cara pegou minha viagem, o restante da viagem, por causa do dia de passagem. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Então os coiotes que te levou nem te liberava, nem pagava pra você sair, nem nada. Você ficou parada lá, aí na hora que você arrumou outra pessoa, eles ficaram com ciúme. Sim. Hum, Eles ficam revoltados e eles cumpriu com a ameaça. Porque tinha com o cara que eu consegui sair de lá para mim já embarcar, aí eu fui da cidade do México para Mexicali, porque lá eu iria atravessar. Quando eu cheguei aí no aeroporto ainda do México, da cidade do México, ele foi e me ligou e falou assim: você pensa que vai ficar assim? E ele já tava com $5.000. te ameaçando. Aí ele falou assim: você pensa que vai ficar assim? Eu simplesmente vou. Você vai ser presa. Não preocupe que você vai ser presa e não vai ser pela imigração dos Estados Unidos, não. Vai ser pelo México. Ô, gente, compartilha essa live aqui com seu primo, com sua tia que quer vir pelo México, só pra vocês verem o jeito que é lá mais ou menos. Aí eu fui e falei assim, meu Deus, e agora? Aí eu fui e falei com ele, falei assim, me dá paz, eu só quero sair daqui com os meus filhos. E ele foi falando, ele falava cada coisa absurdas comigo. O Aí eu brasileiro, né? brasileiro. Brasileiro. Inclusive, tipo assim, a gente nunca deseja o pior pro outro. Eu fui uma pessoa assim que eu sempre desejei o melhor mesmo pro meu inimigo. Mas um deles foi matado, né? Há pouco tempo. Então, assim, aí eu peguei e falei assim: olha, eu só quero sair. Vocês já têm o dinheiro que foi além do que vocês fizeram, porque vocês não fizeram nada. Vocês simplesmente me tirou do Brasil, me colocou no México para sofrer, para morrer. E eu com medo de alguém fazer alguma maldade com os meus filhos. Aí, quando eu desci em Mexicali, eu fui presa pelo México. Nossa, e ele realmente chamou a polícia. Sim, ele com certeza ele fez uma denúncia anônima. Assim que eu desci, ele com certeza ele deve ter dado toda a minha característica dos meus. Meu Deus. Aí eu desci e assim, o meu pânico todo é que todo mundo falava comigo, não deixa a imigração do México te pegar, porque se pegar, acabou. Eles me pegaram, eu e os meus filhos, colocaram a gente dentro de uma van, toda cercada de grade, e começou a falar comigo, sabe? A gente sabe o que você está fazendo. A gente sabe, você vai embora agora, mas você vai sofrer muito, mas você vai ser mandado embora pro seu país. E eu falava com eles, não, eu tenho visto para estar aqui. Aí eles foram e ria, sabe? Eles riam da minha cara. Aí andamos mais de 2 horas num lugar muito escuro e os meus filhos com muito medo. A própria polícia. Sim, chegamos no lugar onde é um porão, literalmente. Eles levaram a gente pra lá não tinha, eu tô falando sério diante de Deus, não tinha lugar pra você sentar, tinha que ser no chão frio, não tinha uma manta, não tinha nada, não tinha literalmente nada. Isso era 2 horas da manhã, levaram a gente pra esse buraco, é um subterrâneo mesmo, desceu com a gente, um lugar muito frio e ali os meus filhos, eles até falavam assim, mãe, por favor, a gente quer voltar para casa, a gente quer voltar para casa. E eu falava, meu filho, não tem como, a gente agora tem que esperar, a gente tem que esperar pela justiça. E aí, quando foi de manhã, e ali eu consegui esconder o meu celular. Na hora que eles prenderam a gente, colocou dentro da van, uma van branca,
Aí eu consegui pegar o meu celular e escondi dentro da minha roupa. Eu escondi o celular e ele tava no silencioso. Dentro da calcinha mesmo, da calça. Sim, eu coloquei bem na calça, Aham. né? Bem no cos, pra Uhum. baixo. Aí beleza, quando chegamos lá, eu consegui. Como eles pegou bolsa, pegou tudo, ficou com as polícias e só deixou a gente lá dentro. E tinha mais pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha mais pessoas lá. Brasileiros. Brasileiros. Aí eu fui e falei assim, nossa, vocês estão aqui, quanto tempo? Eles falaram assim, não, eles pegaram a gente hoje também. Beleza. Aí eu consegui entrar em contato com o cara e falei assim, pelo amor de Deus, eu fui pega pela imigração do México, a gente tá num subterrâneo, não sei como que eu vou fazer. Aí ele falou assim, olha, não assina nada, não faz nada que te comprometa. Fica tranquila, fica calma. Fica tranquila que eu tô resolvendo. Aí, quando foi de manhã, eu tinha que pôr minha blusa de frio no chão para as crianças, pelo menos, encostar, e eles com muito frio. E aí, quando foi de manhã, chegou um monte de gente, tipo assim, funcionários, né? Policial, agentes, muitos, 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 muitos. E eles vieram quando foi 1 hora da tarde, mais ou menos, 1 hora da tarde, eu fui presa 1 e pouca uma hora da manhã, quando foi mais ou menos quase 1 hora da tarde, eles chegaram com alguns papéis e falaram assim, assina aqui pra gente te liberar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eles deixaram o papel lá e saiu da sala. Eu mandei foto pro rapaz e falei, pelo amor de Deus, eles querem que eu assine isso aqui pra eles me liberar. Ele falou, não assina nada, não assina nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas e agora? Aí quando eles vieram, eu falei assim, olha, eu não posso assinar, porque o papel tá falando aqui que vocês me pegou na fronteira, mas isso não é verdade. Eu tinha acabado de descer do avião e tal. Aí eles falaram assim, assina se você quiser ir embora. Aí eu fui e falei assim, ai, é pelos meus filhos, eu vou assinar. Peguei o papel e assinei. Assinei o papel. Só que quando eu assinei, o pessoal tiveram que pagar. Tava lá, o pessoal que desce do aeroporto falou assim que já deixou dentro dos passaportes dinheiro, né? Eles já descem, já pagam. E eu assinei o papel e eles realmente me liberou, me entregou meu passaporte, me entregou minha bolsa e falou que eu podia ir embora. Aí eu, sim, eu peguei um táxi, fui pro hotel encontrar com o pessoal desse outro rapaz que terminou minha viagem. Quando eu cheguei lá, gente, na mesma hora, nós fomos atravessar. Graças a Deus, eu não tive que passar em barco, água ou subir barranco. Não passei por isso aí. Mas não é fácil. Você passou por onde? Eu passei por Mexicali, mas eu não sei te explicar assim, porque em qual lugar. Eu sei que eu passei por uma areia movediça e assim, o problema tinha muita polícia, então eles era motoqueiro, porque lá tem muita dificuldade para estrada de chão. Tinha motoqueiro, muito motoqueiro, barulho de moto vindo e a gente teve que correr muito. Porém, não tinha água e nem muro, barranco, coisa assim, não. Tinha uma cerca aonde eu passei. Mas aqui, você não se entregou no Caicai, você Não, atravessou. eu me entreguei. Ah, Eu me entreguei. Aí, nessa hora que a gente passa isso aí, tem a divisa México e Estados Unidos. Porém, é uma cerca só. Que o arame tava com um buraco. Então, assim, eu não precisei pular nada. Graças a Deus, porque eu acho que eu não teria nem força. A única coisa que eu falei com os meus filhos foi como eu tava com dificuldade em andar, que eu ainda tava ficando muito cansada por causa do coração. Aí eu falei com eles, eu falei assim, corre, corre, não olha para trás, porque ô Júnior, é a pior coisa que tem. Tinha cartuchos de bala no chão, assim, ó, desse tamanho, sapatinho de bebê, roupa jogada pro caminho afora, bolsas e muito barulho de motos vindo. Então você não sabe que horas que vai chegar perto de você. Aí eu falei com os meus filhos, corre, não olha para trás. Eu sabia que talvez eu poderia nunca mais ver eles, mas eu queria salvar eles. Eu falei assim, vai embora, atravessa e se alguém chegar perto de mim, não volta. Vocês pede ajuda, vocês vão ser ajudados, vai embora. E mandei eles correrem. Aí eles foram e conseguiu atravessar, porém, graças a Deus, eu também consegui passar no arame, na cerca de arame. Assim que eu passei a cerca, aí eu já pude parar. Aí eu parei, quando eu parei, aí chega um monte de polícia, chega moto, que monte. Só que eles não podiam mais
porque eu já estava fora do limite do México. Aí foi nessa hora que eu fui. Aí eu tive ali tempo de chorar, tive tempo de abraçar meus filhos. Aí na mesma hora a gente começou a andar, tinha mais gente indo, não era só eu e os meus filhos. Nessa hora tinha um rapaz com o filho dele também. Na hora que a gente estava indo andando em direção, porque o rapaz falou a direção que era pra gente ir, que a gente ia encontrar com a imigração dos Estados Unidos. Aí nessa hora veio a viatura dos Estados Unidos. Aí perguntaram, Brasília? Aí a gente falou, sim. Aí eles vieram, pegou a gente, pôs dentro da van. Graças a Deus, fomos bem tratados nesse momento, essa parte. Até onde chegamos, tinha um monte de brasileiros já esperando. Aí tinha brasileiro, indiano, mexicano, tinha várias pessoas. Angolano, tinha tudo. Ai, tinha mais de 400 pessoas, contando assim com adulto, criança. Muita gente. Tanto é que teve que ir gente a pé, eles andaram mais de 4 horas para chegar até na base da imigração. Eu e os meus filhos, nós continuamos, e o rapaz e o filho dele, que estava junto com a gente, continuamos na van até na imigração. Isso foi no ano o quê? 2000 e o quê? 2021. Ó, já tava Covid já, né? Sim, tava no finalzinho, mas estava ainda com todo o regulamento. Quando nós chegamos na imigração eu fui para a imigração de... Depois você lembra, não tem problema não. Aí quando chegamos na imigração, o policial colocou no tradutor. Quando chegamos na portaria do Arizona, né, da imigração do Arizona, o policial pegou o tradutor, ele falou assim, aonde vocês vão entrar agora é o inferno. Ele literalmente, e assim, ele foi super educado, tal, mas ele foi muito realista. Ele falou assim, aonde vocês vão entrar agora é o inferno. Vocês vão ver ali milhares de pessoas de todos os jeitos. E a maioria é brasileiro. Mas eu vou pedir para vocês, não assuste seus filhos, mantenha a calma, mantenha a segurança dos seus filhos, não deixa eles apavorados. Ali eu comecei a tremer, falei, Deus, o que tá me esperando ali dentro? E agora? Quando descemos, que começamos a entrar, é um túnel, literalmente, de lonas. E ali tinha tanta gente que eu comecei a sentir muita falta de ar. Eu comecei a entrar em pânico, porque não acabava. Eu andava e não acabava. Aí dava volta e aquilo sumia de gente. Sem mentira nenhuma. Eu entreguei num sábado, eu saí da fila. Eu cheguei, é uma fila que você vai andando até chegar na sala para você fazer o registro. Nossa. Quando eu cheguei no registro, tinha 3 dias que eu estava na fila. Nossa. E atrás de mim ainda tinha muita gente. Só aquele povo que teve que ir andando, que não tinha carro para todo mundo, eles chegaram de madrugada. Então, assim, tinha muita gente. Aí foram 3 dias para me chegar a hora de entrar. Quando eu entrei na sala, eles fizeram meu registro e levou a gente para a cela, né? Que não é uma... É tipo um boia, né? Umas lonado, mas a gente fica trancado, não sai, não pode sair com agentes o tempo todo em cima da gente. E nessa hora... Você ficou 3 dias numa fila, dormindo na fila? Eu nem dormia, né? Porque é muito frio e assim... Em cima da gente, em cima da onde as pessoas ficam na fila, tinha buracos desse tamanho nos ar-condicionado. Parece que, eu não sei, eu não posso falar que eles fazem de propósito, mas dá a entender que eles fazem de propósito para a pessoa não incentivar outro a fazer. Tinha buracos assim que descia o ar-condicionado, descia jato. E muito frio, então a gente não consegue dormir. Eles deram uma mantinha de alumínio, mas é muito pequenininha, eu tinha que pegar a minha e enrolar as crianças. Eu sei qual manta que eles dão. E quando nós entramos para a celinha, para o lugar de ficar, a minha filha mais velha, ela ficou muito ruim. Ela começou a vomitar e eles não socorrem. Não adianta. É tipo assim, você tá aqui porque quer. Então, assim, eu teve momentos que eu chorei e falei, Senhor, mas mesmo assim, eu não desisto, eu vou continuar. Quando tinha 5 mais dias ou menos que eu estava... assim o cobertor, não é? Mas esse daí é grande, tá? Eles dão um menor
menorzinho. Hum. É isso aí, só é menor. Aí, quando já tinha 5 dias que eu estava lá, e os agentes lá, furiosos, eles tiravam os colchão, que tinham uns colchonetezinhos, depois que você vai pra cela. Tinha os colchonetezinhos, aí eles tiravam e falavam assim que era pra gente, se a gente quiser, a gente tinha que dividir em 10 pessoas um colchonete. Nossa. Eu falava, Deus, e agora? E só dava um suco de maçã e um burrito que eu tinha certeza que era uma comida lavada. E assim, eu não conseguia comer, mas eu insistia com os meus filhos. A única que comia era pequenininha, porque eu falava com ela que a gente ia ver as princesas. Eu falava assim, filha, come pra você ter força pra gente ver as princesas. A gente vai na princesa, você vai conhecer. E ela ia e comia, que eu ficava com medo. Eu falava, Deus, eu não quero sair daqui sem os meus filhos, eu preciso sair daqui com eles. Quando tinha 5 dias que eu estava lá, eles gritaram, chamaram, porque eles chamam toda hora, você não pode dormir lá. Então, esses dias tudo que eu estava lá, eu estava acordada, eu não podia dormir. Eu começava a cantar, porque tinha hora que eu sentia que meu corpo não estava aguentando mais. Aí eu começava a cantar, começava a orar e tentava não ficar louca, tentava não ficar doida ali dentro, porque tinha pessoas ganhando neném. Teve pessoas que infelizmente, nós presenciamos isso. E assim, eu tinha muito medo dos meus filhos não voltar à cabeça normal, de lá de dentro. O psicológico. Sim. Então, aí tinha pessoas que não aguentavam o frio, tinha pessoas que estavam ficando muito ruim, tinha pessoas ganhando neném, era tudo. E dentro desse quadrado que eles deixam a gente, fica em torno de umas 150 pessoas. Aí, quando eles chamaram meu nome, o policial não deixou eu sair da salinha. E quando eles chamam e você não sai, você volta pro final daquela fila, que eu tinha ficado 3 dias. Só que aí, eu falei assim, esse policial, ele vai me bater, mas eu vou empurrar e vou ir. Aí eu consegui. Eu corri e cheguei no agente e mostrei pra ele que eu tava com uma pulseirinha que era eu que ele tava chamando. Aí ele perguntou se eu tinha filhos, eu falei que tinha. E ele pediu pra me pegar, eu peguei meus filhos. Ali eu saí dali. Achei assim, graças a Deus, tô indo embora. Aí isso era numa madrugada. Você fica emocionada, né, contando. Sim, porque assim, foi muito, muito forte, assim, viver ali. Porque a gente às vezes conta, é difícil assim, a pessoa que tá ouvindo imaginar. Uhum. Nossa, você fala assim, não, é algo que não é normal. E quando eu cheguei na sala onde eles chamou, tinha muito brasileiro algemado, muito angolano algemado, muitas pessoas, sabe? Algemado pé, mão, as mulheres grávidas, eles passavam correntes na barriga, algemando as mãos e os pés. A minha filha pequena começou a chorar e falou assim, mamãe, não deixa eles algemar a gente, não, por favor, não deixa, mamãe. E eu segurei a cabeça dela e falei assim, não, eles não vão, eles não vão. Aí, quando chegou a minha vez, tinha um senhor que trabalha, eu acredito que seja no Texas, que foi para onde eu fui transferida. Ele falou assim, eu perguntei, eu falei assim, olha, minha filha e os outros estão muito assustados. Para onde a gente vai? O que vai acontecer daqui para lá? Ele só falou assim, eu não posso falar nada, mas pede calma para eles. Aí tá. Aí quando eles chamaram a gente, entregou pra gente um papel, mandou a gente entrar num ônibus. Só que aí, geralmente, quando sai da imigração, quando eles saem, assim, a gente fica lá, faz esse registro, pelo menos foi o que me contaram, a gente já sai, vai para um abrigo, compra passagem e vem para dentro, né? Para onde você queria ir. Uhum. Porque aí eles levam a gente pro aeroporto da imigração. E todas as pessoas que iam ser deportadas. Todas as pessoas algemadas. E eu pensei assim, vai deportar a gente, né? E eles falaram assim, a gente vai esperar o voo de vocês. Quando foi mais de 4 horas que a gente estava lá esperando, o voo chegou. Aí nós fomos, na verdade, transferidos para o Texas. Aí ele só falou assim com a gente, vocês foram abençoados. Tenha isso na sua mente. Vocês foram abençoados. Vocês foram transferidos e é isso que vai acontecer. Aí fomos pro Texas. Graças a Deus, chegou lá no Texas, eu já tinha penado tanto frio lá, que aí tinha uma salinha lá que a gente teve que fazer exame pro Covid,
fazer uns crachá, que eu tenho ainda os crachazinhos. Fazer os crachá com foto, nome. E nessa hora eu dei hipotermia. Nossa, Eu dei hipotermia. muito frio. Sim, aí, como eu já estava já acelerada e tal, eu não lembro, eu só lembro quando eu voltei. Aí a menina estava chorando muito, uma brasileira, que hoje nós somos muito amiga. Ela foi e falou assim: eu achei que a gente ia perder você. Você foi ficando roxa, você foi ficando roxa e caiu no chão. Aí eu falei assim: o que que aconteceu? Aí ela falou que chamou a policial e falou assim: pelo amor de Deus, essas 4 crianças é dela, ela vai morrer e não tem com quem ficar as crianças. Aí a policial foi e falou assim: olha, a única coisa que eu posso fazer é pôr ela perto do aquecedor e ligar o heater. Quando ela ligou, aí o negócio começou a feder queimado, então tiveram que desligar. Aí eles pegaram panos e começou a me esfregar com umas flanelinhas, começou a esfregar tentando aquecer o meu corpo. Quando foi 6 horas da manhã, a gente foi levado para quartos. Aí nós ficamos em quarto, era tudo grátis, né? Cercou tudo, mas tinha cama coberta, a gente podia tomar banho, a gente tinha refeição. E ali eu fiquei mais 7 dias. Quando fez os 7 dias que eu tava lá, aí eu fui liberada para sair com a tornozeleira e vim para aqui porque eu já tinha 2 irmãs aqui na Flórida, né? Uma, inclusive, uma das minhas irmãs, ela é militar aqui, ela é militar em Nova York, e a outra também estava aqui, mas na época ela ainda não tinha, né, pegado os papéis dela. E eu vim para cá. Vim para Destin mesmo. E cheguei aqui com tornozeleira. Fiquei 8 meses de tornozeleira. Sofri muito, muito. Todos os dias eu ia na imigração quase para implorar eles para tirar. Só que eles não tiram e eu segui corretamente. Olha, gente, cheguei aqui, não foi fácil. Aqui, no momento que eu cheguei com 4 crianças. Quando eu cheguei aqui, eu aluguei um quarto de uma amiga minha já do Brasil, de Patinga. Porém, a minha irmã, essa aqui mora em Nova York, ela tem 2 casas aqui. Aí a minha irmã foi embora pro Havaí e me alugou a casa. Então eu não precisei de morar no quarto da minha amiga. Eu já fiquei numa casa com os meus filhos. E precisei pagar o aluguel, né? Como a minha irmã também, ela tem as casas aqui, mas ela precisava do aluguel dela. Que ela tem também filho, ela é casada. E assim, eu passava por um momento difícil. Aonde eu quero chegar aqui, primeiro nessa parte, é que eu tenho visto muitas pessoas desistindo. Chega aqui, às vezes ficou um mês sem trabalhar, aí chega, e quer ir embora. Assim que eu cheguei, gente, eu sou cardíaca, como eu falei, eu passei por uma cirurgia antes de vir. Assim que eu cheguei aqui, eu comecei a sentir mal. O meu médico do Brasil falou comigo que o meu exame tinha dado uma doença muito grave e eu tinha que procurar um cardiologista. Só que quando a gente chega aqui, médico aqui literalmente é muito caro. Muito caro. Pelo menos aqui onde eu estou, é muito, muito caro. Aí quando tinha 1 ano que eu estava aqui, eu saindo do trabalho, eu senti uma dor que eu tinha sofrido um infarto no Brasil. Por isso que eu fiz a cirurgia. Aí eu senti uma dor muito forte, a mesma dor que eu senti quando eu infartei. Aí eu fui para casa, eu não tinha carteira ainda, habilitação, porque aqui na Flórida também é muito difícil tirar a habilitação. Não é igual pro norte, que a gente, mesmo imigrante, consegue tirar. Aí eu senti uma dor muito forte, não parei o carro com medo da polícia parar. Cheguei em casa, eu liguei para os meus pastores, aí a minha pastora, como ela fala inglês fluente, ela conseguiu uma consulta com o cardiologista. Aí, gente, só tinha 1 ano que eu estava aqui, pagando coiote, eu pagando um aluguel de $1.700, aí tinha que comprar comida, e cheguei no médico numa quinta-feira para consultar, para ver o que estava acontecendo. O médico falou assim: eu não posso deixar você sair daqui sem fazer cirurgia. Você tem 30% do seu coração funcionando. Nossa. Se você pode chegar na porta e morrer, literalmente. Aí eu falei assim, mas eu não tenho condições. Ele falou assim, eu não tô perguntando de condições. Eu preciso te operar urgente. Aí foi onde eu tive que fazer a cirurgia. Eu coloquei o desfibrilador. Aí eu tive que fazer implante do desfibrilador. A igreja me ajudou. Não tenho vergonha de falar. A igreja me ajudou, amigos me ajudou. As minhas irmãs, a minha amiga que é aqui me ajudou. Vim para os Estados Unidos, ela reuniu o pessoal do norte e o pessoal do norte, amigo dela, fizeram um grupo
mandaram dinheiro para mim conseguir pagar aluguel, comida, e eu consegui, e eu falava, pro Brasil eu não volto. Várias pessoas chegou para mim e falou assim, volta pro Brasil. Eu falei assim, pro Brasil eu não volto. Eu não vou voltar. Aí eu sei o que eu vivi lá. Pra lá eu não vou, enquanto os meus filhos não tiverem condições de andar sozinhos aqui. Agora, quando eles tiverem condições de andar sozinhos, se aqui não for o meu lugar, ok. Aí eu voltei a trabalhar com 30 dias de cirurgia. Voltei a trabalhar e eu limpava a casa de praia, pegando bags de roupa pesada e nunca questionei. Limpando Não casas, né? limpando E casa. os meninos ficavam na babá? Não, graças a Deus, a Maria, assim que chegou aqui, todos os 4 foram para a escola. E aí, então, assim, o ônibus pegava na porta da minha casa e deixava na porta da minha casa. E aí eu podia trabalhar tranquilo, à tarde eu estava em casa. Como a Ana já tinha 13 anos, aqui, a partir de 12 anos, já pode cuidar de outro, né? Não tinha problema. Eu só mandava eles trancar a porta, mas logo após eu chegava também do trabalho. Aí quando foi, já tinha mais de um ano que eu estava aqui, eu nunca preocupei, assim, eu falo, não, eu quero andar legal no país. Eu sempre falei, não, eu quero estar legal no país, eu quero poder andar, igual a senhora falou. A gente entra assim, igual a minha irmã, ela entrou assim, graças a Deus, hoje a minha irmã defende os Estados Unidos. Hoje ela está no exército, ela é uma pessoa reconhecida. Ela entrou assim também. Não significa que a gente entra assim e a gente é bandido, não, realmente. E eu não sou bandida, eu só queria uma vida melhor. E quando já tinha um ano e pouco que eu estava aqui, eu conheci o esposo, comecei a namorar, aí nós casamos. Eu casei em dezembro, dia 22 de dezembro de 2022. Tinha um aqui. E logo após, passou pouco tempo, eu comecei a sofrer abuso psicológico em casa. Eu comecei a sofrer abuso psicológico. Dele? Vindo dele? Sim. Ele é Não foi fácil. americano ou brasileiro? Não, ele é americano. Aí, assim, eu não vou entrar muito em detalhes da... Você conheceu ele aonde? Eu conheci ele através do meu Face. Acho que ele tinha outras amizades que conectava a gente, né? Que eu era amigos em comum. E aí eu conheci ele, só que assim, quando eu conheci ele, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Porém, o que aconteceu é que eu não sabia, ele bebia muito. Ele bebia muito. Muito, 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 muito. Muito mesmo. E tanto é que eu, antes de casar, não, ele nunca demonstrou pra mim. Quando fez um ano e pouco que a gente estava casado, foi ano passado, aí infelizmente aconteceu um episódio o qual houve a agressão e ele foi preso. Então, assim... Ele te bateu? Sim. Ele não chegou a bater para me espancar, mas na hora que ele me segurou, que ele me empurrou e eu machuquei, eu corri, ele foi me segurou pelo pescoço, a minha filha acordou e chamou a polícia. Infelizmente, ele foi preso. Eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, mas ele foi preso e hoje ele responde, né, por isso. E eu tentando viver a minha vida, ainda não consegui o divórcio, porque infelizmente ele fala que mudou, ele fala que ele quer uma segunda chance, que ele quer reconciliar. Mas eu tenho a medida protetiva de onde eu morava, porque quando eu casei eu tive que ir pro estado dele. Eu fui embora dele. E, inclusive, Júnior, às vezes as pessoas julgam as pessoas. Quando isso aconteceu, o juiz do estado dele tirou ele da casa. A casa era dele. Eu casei com ele, ele já tinha casa. O juiz tirou ele da casa e falou que a casa era minha. Era direito meu da casa. Eu falei que não queria. Eu falei assim, não, pode voltar ele para casa. Ele já tinha muitos dias, eu nem sabia. Ele já tinha muitos dias que já tinha... O juiz deu ele autorização só para ele pegar algumas coisas dele, pertences de trabalho, coisas assim, e sair. Foi muito triste. Não, gente, às vezes a gente passa por essas histórias, não é fácil, é muito triste,
É muito triste porque ninguém casa. Ah, casou com um americano para documento. Não, tanto é que o juiz da imigração nem sabia que eu estava casada. Eu não quis nem falar e tocar em assunto de casamento. Não levei, não dei entrada, não fiz nada. Porque eu casei por amor, de verdade. Eu conheci ele, era uma pessoa boa e eu tinha um sonho dos meus filhos ter uma família completa. Uhum. Era uma pessoa que tratava as crianças muito bem. Graças a Deus, nunca fez mal para os meus filhos. Mas, infelizmente, é uma pessoa que o álcool destruiu a vida dele. O álcool destruiu a vida dele. Você tentou ajudar ele? Tentei. Eu falava com ele, ele falava assim comigo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu Deus. Hoje, ele pede ajuda. Hoje ele fala que não bebe mais, que tá fazendo terapia, tá fazendo tratamentos. Igual ele pediu o juiz, eu assinei o divórcio, eu entrei. Aí, no dia da corte, eu não precisei ir, porque eu já tinha assinado, era só ele assinar. Aí ele falou com o juiz que não queria assinar porque ele tinha certeza que a gente ia conseguir voltar e ele me ama muito, ama as crianças. Aí por isso que ele não quis assinar. E o juiz, pelo menos, eu não sei pro lado do norte, mas aqui o juiz aceitou. Tipo assim, ele sempre dá uma oportunidade à família. Aí agora eu tenho que esperar e entrar pelo litigioso, se realmente ele não assinar. Mas é isso aí. No final de tudo, eu não desisto. Ah, não, e tem ainda. Quando foi dia 21 agora, gente, eu tenho prova de tudo que eu tenho, do que eu tô falando. Quando foi dia 21 agora de novembro, eu consegui, eu tinha sido pega pela polícia aqui. Eu fui parada pela polícia porque era uma área escolar, só que como era uma escola particular, era numa igreja, o policial estava na minha frente, mas eu não vi que era uma área escolar, era 15, eu estava 20. Na hora que eu passei pela polícia, ele ligou, aí eu quase morri. Aí o policial me parou, ele queria me levar presa, ele gritava comigo e eu comecei a chorar, eu só chorava. Aí ele me levou pra corte e uma multa. Quando eu cheguei na corte, Deus colocou um juiz tão bom lá que eu falei com o juiz, eu falei assim, moço, eu não entendo, eu nunca estive no tribunal, eu não sei se eu posso assinar esse acordo que vocês estão me dando. Aí ele falou assim, então eu vou te dar um tempo. Só que esse tempo que o juiz me deu, eu consegui o papel para me tirar a minha habilitação. No dia 21 de novembro, eu fui tirar minha habilitação, Júnior. Já tinha feito escrita. No dia 21 de novembro, na hora que eu estava lá no test drive, o examinador do lado de fora, uma amiga minha dentro do carro comigo, porque o meu carro é do estado do meu marido, eu não pude tirar, a licença dele é de lá, então eu não pude tirar aqui na Flórida. Aí eu peguei o carro da minha amiga, aí no dia 21, eu lá tirando minha carteira, na hora que o examinador mandou eu estacionar no cone. Quando eu estaciono o carro no cone, eu pus no pare. Quando eu pus no pare, eu tomei um choque do meu aparelho. Eu tomei um choque. Nossa, do seu aparelho coração. Sim, é o desfibrilador. Ele é aquele que ressuscita. É tipo um marca-passo. Esse daqui ele é diferente, que ele dá o choque para voltar. Aquele choque que quando chega no hospital e dispara o choque. Aí eu senti um choque. Aí eu falei assim, ai, que choque. A minha amiga achou que era choque, esse choque que dá nas coisas, né? Quando eu falei assim, eu senti uma dor no peito muito forte e apaguei. Só que quando eu apaguei, eu acordei e falei assim, como que eu vim pro hospital? Porque no meu pensamento eu tinha acordado no hospital, mas não era. Gente, literalmente, eu tenho os papéis, eu saí do meu corpo. Eu não tava mais, era como se fosse um corredor de hospital. Tava muito claro, muito claro, muito claro. E eu fui andando naquele corredor. Eu escutava minha amiga falando alguma coisa, mas eu não conseguia voltar, eu não conseguia. E comecei a andar. Foi quando o aparelho disparou o choque mais forte. Quando ele disparou o choque, meu corpo pulou. A minha amiga falou com o examinador, ele caiu e diz ela que deu um estalo dentro de mim. Ela falou assim que deu um estalo tão grande. Aí foi quando disparou um choque mais forte. Aí meu corpo pulou no volante, eu bati, eu gritei. Eu comecei a gritar e tinha muita dor, muita dor, muita dor. Aí a minha amiga, ela falou, calma, calma. Eu falei, sim, eu preciso de ir pro hospital, eu preciso do hospital, tá doendo, tá doendo. Ali naquela hora, Júnior, aquele examinador
ele poderia ter simplesmente falado assim: tem que chamar a ambulância para essa menina, ela não tem condições de estar aqui. Aquele examinador assinou a minha carteira de habilitação. Eu comecei a falar com a minha amiga, eu não estava no meu corpo. Eu saí do meu corpo, ela foi e falou assim: não, amiga, você só desmaiou, você só fechou o olho. E eu tinha que dirigir. E ela estava no carro dela também. E ela, não, amiga, e ela calma. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa, eu tô sentindo muita dor. E eu não estava dormindo, eu estava vendo. Aí ela falou, não, beleza. Eu peguei meu carro e fui até o hospital, que não fica muito longe, mas eu fui dirigindo. Ela tinha que ir trabalhar, ela nem foi. Ela Desculpa te interromper, mas a sua história me deixou muito emocionado. E eu não sei pro pessoal que tá assistindo, mas eu tô emocionado desde a hora que você falou que você enfrentou aquilo tudo lá. Eu tô com o coração muito apertado aqui. Porque, assim, é cada história que eu não sabia nem que você ia contar isso tudo pra mim. Eu só sabia nossa, do seu trabalho que você teve no México. Né, gente? Não dá um aperto no coração. O que aconteceu com ela agora? O que aconteceu é que você foi pra glória e voltou. exatamente. Porque, tipo assim, você viu este carregando no corredor e tudo mais, sendo que foi um segundo aquilo ali. A minha amiga, olha, Júnior, eu falei assim, por isso que a palavra de Deus fala assim: o tempo de Deus não é o nosso. Pra mim ali, parecia que tinha um tempão que eu tava andando. A minha amiga falou assim que foi muito rápido. Quando eu cheguei no hospital, até então eu não sabia. Quando eu cheguei no hospital, a médica que foi me atender, brasileira. Aí, quando eu entrei, ela foi começou a fazer os exames meu. E eu entrei, eu dirigindo, parei o carro ali, mas com muita dor. Isso aqui doía tudo, tudo, tudo. A minha amiga voltou pro hospital, ela não foi trabalhar, ela foi pro hospital. Ela chama Cíntia. Aí, quando ela foi pro hospital, aí ela sentou lá comigo, eu tô assim, amiga, aconteceu alguma coisa, amiga? Eu vi, eu não tava ali, eu tava andando, tinha muita luz, eu achei que eu tava no hospital. Ela foi e falou assim, amiga, fica calma, só agradece a Deus. A médica foi entrou com todos os papéis que eu tenho. Ela foi e falou assim: Rosilane, eu tenho uma notícia para te dar. Duas. Uma, hoje você pode comemorar mais um aniversário. Eu tô aqui com os laudos. Você teve uma morte, você teve duas paradas cardíacas. A primeira, o seu aparelho falhou, que foi quando eu ainda estava acordada e ele disparou o choque. Se ele não tivesse falhado, eu não tinha tido a outra parada. A segunda, eu morri literalmente. Eu morri. Eu fiz outra cirurgia agora, dia 7 de janeiro. Então o aparelho ele fica registrado, né? Essas coisas. Sim, ele fica registrado. Ele mostrou os dois choques, mostrou Uau. a parada. Aí, nessa hora, a minha amiga, ela começou a chorar e falou assim: doutora, eu não queria assustar ela, mas quando ela tomou o primeiro choque, ela caiu o pescoço, o olho dela ficou regalado e dilatou todinho. E quando eu toquei nela, ela tava sem vida. Ela tava morta já. Foi quando ela me chamava e eu escutava ela falando, ela me chamando, mas eu não entendi o que ela falava. Ela falou assim, literalmente ela estava morta, porque na hora que diz ela que eu não fechei o olho, diz ela que eu só caí o pescoço, olhei fundo nela e o meu olho dilatou todinho. Diz ela que nessa hora ela tinha certeza de que eu não estava ali mais. Aí foi quando o aparelho, ele liberou uma descarga, porque esse aparelho é o seguinte, se eu tiver um ataque pequeno, ele libera um choque para o meu coração voltar. Como ele tinha liberado, ele viu que eu estava tendo um infarto ali. Ele liberou uma descarga, que foi a hora que eu senti. Porém, ela falhou, porque ela foi fraca. Aí eu tive a dor. A dor que eu senti apertando meu coração foi a dor do infarto. A minha irmã infartou, morreu. A minha sobrinha, com 27 anos, a gente perdeu ela há pouco tempo. Ela infartou. Meu pai. Então, assim, o histórico de família é muito grande. Eu tenho mais duas irmãs que usam aparelho também. Eu precisei ficar internada porque, como eu tive essas duas paradas, meu coração ficou bem fraco mesmo. Aí eu precisei ficar internada. Mas estou aqui viva, dia 7 agora de janeiro. Eu fiz uma outra cirurgia, eu precisei fazer, porque o choque, tanto as paradas cardíacas e o choque, ele danificou algumas veias, então eu precisei fazer
fazer outra cirurgia, mas não desisti e não vou desistir. Não vou. Gente, não tô aqui pra pedir nada. Eu vim aqui pra mim contar. Porque você não sabe o quanto eu já chorei assistindo as suas lives. Quando as pessoas chegam aqui e falam assim, eu preciso de uma passagem para voltar pro Brasil. Eu falo, meu Deus, como assim? Às vezes não achou um trabalho, vai para outro estado. Tá ruim no outro estado, vai para outro. Não desiste, gente. Porque eu não sei se é porque eu sofri tanto no Brasil. Não é fácil não. Eu sei que não é fácil, menina. Essa live vai ficar muito salva aqui. Foi muito bonito, muito bonito. E eu ia falar sobre as pessoas que desistem muito rápido. A gente tá numa geração diferente, né? Não sei, as pessoas aparecem um probleminha e as pessoas já desistem. Eu sempre falo, ó, as pessoas me procuram, ó, Júnior, eu tô querendo ir embora. Eu falo, o que que é? Ah, eu tô passando dificuldade aqui. Eu falei assim, olha, assiste minha próxima live. Aí você olha para um lado, a pessoa tá sem o braço, tá querendo ir embora. Aí você olha o próximo, a pessoa tá em estado terminal, sabe? Sempre vai ter alguém com uma dor maior que a sua, enfrentando alguma coisa maior que você. E não pode desistir assim tão facilmente, gente. Nossa, você é um exemplo de vida, né? Eu fico emocionado de falar porque a gente só sabe o que a pessoa passa quando ou a gente vive aquilo também, ou a gente se coloca no lugar da pessoa. E você é uma guerreira. Se Deus colocou você onde você está agora, te tirou lá do nada, você passando fome, sem trabalho, desempregada, seus meninos pedindo comida para você, e te colocou aqui nos Estados Unidos hoje, você na Flórida, vivendo na Flórida, comendo do bom e do melhor, trabalhando, né? E com saúde, você tem seu marca-passe, você tem seu como que chama? Isso aí. E é porque tem coisas boas para acontecer ainda. Ele é meu amigo. Eu fiquei com trauma do choque, né? Porque é muito forte. Muito. Gente, tenta imaginar um choque assim, o mais forte possível. É muito forte. Então eu precisei de passar pela minha psicóloga, porque eu tava com pavor. Qualquer reação do meu coração eu falava, por favor, por favor, por favor. Hoje não, hoje eu falo assim, Senhor, eu não quero sentir, porque dói muito. Mas se for pra me salvar de novo, pode mandar o mais forte possível, porque ele representa pra mim vida. Tá certo. Eu já vou encerrar essa live também, porque haja coração para aguentar isso tudo, viu? Você quer deixar mais algum recado para alguém? Júnior, agradecer pela oportunidade, né, de poder compartilhar isso com as pessoas, a minha história, e dizer, gente, não desiste, por favor, é sério, porque não pensa assim, eu não tô um mês sem trabalhar, eu já fiquei mais de um mês, então assim, mas não desiste não, porque é tão difícil chegar aqui, é tão difícil, e costuma a pessoa chegar lá e arrepender e querer voltar. Então, insiste mais um pouquinho e sempre ora a Deus, pede a Deus direção. Eu sempre gosto de pedir a Deus direção das coisas. Pede ao Senhor que te dê um novo caminho, se tiver difícil, que mostre uma outra porta. Mas não desiste não. Amém. Eu quero te dar só um conselho, porque já como que você falou, você já deve saber disso também, já que você falou que isso talvez é uma genética que vem passando de pai para filho, já fala para os seus filhos já se cuidar desde cedo. Eu já vou marcar exame, eu conversei com o meu cardiologista, tipo assim, primeiro eu já orei, né, e falei, Deus, essa maldição não vai alcançar a minha geração. Amém, isso é mesmo. Mas eu sou a pessoa também assim, Deus deixou a medicina, né? Então, Deus deu a inteligência, a medicina, e a gente tem, com a nossa fé, a gente precisa agir, né? Então, eu já conversei com o meu médico para fazer o exame de todos os 4. Hoje já estão grandes, né? Já tem uma de 18, os gêmeos de 17 e a pequenininha já de 9, graças a Deus. Mas eu vou fazer o exame de todos e já para já tomar os cuidados, né? Amém. Rose, obrigado pela sua participação. E quem quiser seguir a Rose é rosilane.oliveira.549. Sim, obrigada, tá, Júnior? Obrigada a todos vocês, gente. De nada. Um abração, fica com Deus. Com Deus também. Gente. Ai, amor.
Muita emoção pro meu dia. Gente, eu tenho que escrever um livro da minha história. Nossa, é tantos casos. E essa semana vocês se preparem. Vocês podem comprar pipoca, que essa semana vai ser a semana inteira de live. Eu vou arrebentar a live. Tem um monte de gente que quer contar história. E é uma história mais emocionante que a outra. E é isso, gente. Obrigado aí pela participação. Até amanhã. Eu tô muito emocionado hoje. E a gente se vê na próxima. Tchau.